Olá, nessa aula eu vou falar do paradoxo de Alé, que de fato é um experimento que mostra que os seres humanos não se comportam exatamente como prevê a teoria da utilidade esperada. Nós vamos ver que um exemplo, né, no qual a escolha da maioria das pessoas é incompatível com essa teoria. E de fato nós vamos mostrar que essa incompatibilidade decorre da incompatibilidade desse experimento, dos resultados desse experimento, com o axioma da independência. Tá? Antes disso, né, vamos recordar, tá, o que dizia a teoria da utilidade esperada. Bom, ela dizia que sob determinadas hipóteses, enfim, aparentemente razoáveis, a utilidade que um consumidor obtém, né, ao se defrontar com uma loteria que paga os prêmios X1 ou X2 ou X3 ou X4 ou X5 e assim por diante até Xn, com as respectivas probabilidades π1, π2 até πn, perdão, corrigir aqui o πn, é igual, né, ou pode ser as preferências de um indivíduo que se depara com essa loteria, pode ser expressa por uma função de utilidade que tem a propriedade utilidade esperada. Né? Isso é, que tem a propriedade de que o valor que ela atribui a essa loteria, né, de utilidade que ela atribui a essa loteria, é a esperança matemática das utilidades que ela atribui a cada um dos possíveis resultados dessa loteria. Bom, apenas por curiosidade, esse teorema tem uma versão para variáveis aleatórias contínuas. Né? Imagine que eu tenha, deixa eu voltar um pouquinho aqui, imagine que eu esteja querendo calcular a utilidade de um consumidor, tá? Que vai derivar uma riqueza que é incerta, que é descrita por uma variável real aleatória, x-til, né? Essa utilidade, aplicando o teorema da utilidade esperada, seria a integral, né, entre menos infinito e mais infinito, tá? De φ de x vezes u de x dx, tá? Em que φ de x de fato é a função de densidade de probabilidade da variável x-til. Tá? Mas a gente não vai usar esse caso contínuo agora, nós vamos usar o caso discreto. Né? O nosso paradoxo de Alé é um experimento desenhado para o caso discreto, que é mais fácil de trabalhar. Né? Vou falar um pouquinho, antes de prosseguir, deixa eu só falar um pouquinho da notação que eu vou usar. Né? Usualmente a gente nota uma loteria, por exemplo, com 2 prêmios, né? A gente tem notado dessa maneira, né? A gente coloca entre parênteses os prêmios possíveis dessa loteria. Vamos supor que ele deu os prêmios X1 e X2, ou melhor, vamos para simplificar a notação, vamos escolher os prêmios A e B, só 2 letras apenas, sem subscritos, né? Com probabilidades π, né? E a probabilidade do prêmio P tem que ser 1 menos π, né? Porque a loteria tem que, essas probabilidades tem que somar 1. Né? Ok, vou chamar essa loteria de L1 para dar um nome para ela. A gente já vai usar ela novamente com esse nome aqui, tá? Mas o que eu vou fazer é usar uma notação um pouco diferente, tá? Por vezes ela é menos adequada para a escrita, mas ela é mais gráfica, então ela facilita a visualização, tá? Ao invés de colocar, né, o vetor de possíveis resultados ao lado do vetor de probabilidades, eu vou representar a loteria por uma matriz ou um quadro, né, no qual os elementos de 2 colunas, os elementos na primeira coluna representam os possíveis resultados e os elementos da segunda coluna representam as respectivas probabilidades. Tá? Então, de uma maneira geral, a gente vai usar essa representação. Só um instantinho. A gente vai usar essa representação, tá? Para quando quiser uma representação mais fácil de visualizar, né? Ou mais adequada para algumas situações de visualização, tá? De uma loteria. Tá? Eu vou deixar, por vezes eu vou desenhar uma grade, né? Simplesmente para facilitar perceber onde estão as linhas e as colunas. Tá? Agora vamos pensar que eu queira trabalhar com uma loteria composta, do tipo, vamos chamar essa loteria composta de L2, tá? Ou, por exemplo, uma loteria que paga o prêmio L1 ou um prêmio C,
com respectivas probabilidades P e 1 menos P. Essa loteria é composta porque um dos prêmios efetivamente é uma outra loteria, né? L1 é essa loteria aqui em cima, tá? Bom, se eu quiser representar isso nessa forma matricial, é claro, eu posso fazer exatamente uma representação exatamente similar à que eu fiz aqui em cima. Vou colocar o L1 na primeira linha, primeira coluna, C segunda linha, primeira coluna, as probabilidades P e 1 menos P. Essa é uma possível representação dessa loteria composta, né? Vou colocar aqui um quadradinho para desenhar a grade, né, dessa representação em forma mais matricial. Mas eu posso também representar essa loteria de uma maneira que por vezes pode ser mais interessante. Eu vou fazer, de fato, no lugar de L1, eu vou colocar a representação gráfica da loteria L1. Então eu vou fazer primeiro, tá? Deixa eu fazer de novo um quadradinho, tá? Num quadradinho no qual eu vou colocar a representação da loteria L1. Esse daqui vai estar na primeira linha, primeira coluna da representação da loteria L2. Tá? Vou fazer um quadrado maior que vai ser toda a loteria L2. Eu acho que assim, essas dimensões estão boas, tá? Vou desenhar a grade. E vocês já vão entender o que eu estou fazendo. Agora eu venho aqui e coloco os resultados. A loteria L1, ela paga A ou B com probabilidades π e 1 menos π. Tá? Vou desenhar a grade dentro da loteria L1 também, né? A gente fica fácil orientar a vista de vocês. Tá? Ok? Então, eu tenho uma loteria agora que paga A ou B com probabilidade P, que paga essa loteria L1 com probabilidade P, ou que paga C com probabilidade 1 menos P. Por fim, né, vamos representar essa loteria na forma reduzida, ou seja, na forma não composta dela mesma. Né? De fato, essa loteria ela permite que eu tenha 3 prêmios, né? A, B ou C. Então eu vou fazer agora um quadrinho, tá aqui. Represente a minha loteria na forma reduzida. Deixa eu deixar menos espessas, né, as laterais desse quadrinho. Acho que fica melhor assim. Então eu vou fazer uma loteria, tá, que vai ter 3 linhas, um quadrinho que vai ter 3 linhas. Cada linha representa, né, uma possível resultado da nossa loteria. Tá? Não ficou muito bonito, mas isso não importa. Eu acho que está fácil de visualizar de qualquer maneira, né? Então essa loteria ela pode pagar o prêmio A. E qual que é a probabilidade dela pagar o prêmio A? Bom, primeiro tem que ser sorteada a loteria L1, que a probabilidade é P, e sorteada a loteria L1 tem que ser sorteado o prêmio A, com probabilidade π. Então a probabilidade, né, de que seja sorteada a loteria L1 e o prêmio A resulte da loteria L1, o prêmio A é P vezes π. P, né? O outro prêmio possível é B, né? E a probabilidade de ocorrer B vai ser P vezes 1 menos π. E finalmente, né, essa loteria pode sortear o prêmio C com probabilidade 1 menos P. Tá? Então aqui eu tenho possíveis representações dessa mesma loteria. Deixa eu agora apresentar um axioma que é fundamental, né? A gente já viu, mas só retomar um axioma que é fundamental para que a gente chegue, né, à teoria da utilidade esperada, né? Ou seja, essa conclusão de que a função de utilidade que representa as preferências de um consumidor frente a loterias pode ser uma função, né? Eu consigo uma função de utilidade que represente bem as preferências desse consumidor, que tem a propriedade de utilidade esperada, isto é, a utilidade da loteria é a esperança matemática das utilidades dos prêmios que essa loteria dá. O que diz o axioma da independência? Basicamente ele diz o seguinte: imagine que eu tenha duas
loterias ou 2 prêmios seguros, tanto faz, A e B, tá? E que um consumidor considere A ao menos tão bom quanto B. Tá? O que diz o axioma da independência é que se eu montar uma loteria que pague o prêmio A ou um terceiro prêmio C, tá? Com probabilidades, digamos, π e 1 menos π, ele diz que vai ser consequência disso, né? Então ele diz o seguinte: se A é ao menos tão bom quanto B, tá? Uma loteria que pague A ou C com probabilidades π e 1 menos π, tá? Ela vai ser ao menos tão boa quanto uma loteria que pague um prêmio B ou C com as mesmas probabilidades π e 1 menos π. Tá? Deixa eu desenhar aqui os quadradinhos para ficar mais fácil ler as duas loterias. Agora sim vai ficar mais bonitinho. Vamos lá, aqui, aqui, as retas, uma linha reta aqui, uma linha reta aqui. Ficou meio tortinho, mas isso não é relevante, é só para ajudar a visualizar, né, o que está acontecendo. Então, o que vocês podem ver as duas loterias, a segunda linha da representação dessas duas loterias é idêntica, né? A probabilidade da primeira linha também é idêntica. A única coisa que muda é que num lugar eu tenho A, numa das loterias eu tenho A, numa eu tenho B. Eu só troquei um dos possíveis prêmios, não mexi nas probabilidades nem no outro ou nos outros prêmios, se fosse o caso, né? O que diz o axioma da independência? Se A é ao menos tão bom quanto B, quando eu monto a mesma loteria, colocando A, tá? Essa loteria vai ser ao menos tão boa quanto a mesma loteria colocando B como um dos prêmios, né? Substituindo B por A, eu vou ficar melhor, né? Em outras palavras, se eu tenho se eu tenho uma loteria e substituo um dos prêmios por um prêmio mais preferido, eu devo ficar com uma loteria mais preferida, tá? O axioma da independência diz que isso funciona nessa direção, ou seja, se A ao menos tão bom quanto B, a primeira loteria vai ser ao menos tão boa quanto a segunda, mas diz que isso funciona também na direção oposta. Isso é, se... Só aumentar um pouquinho essa flechinha aqui, ela tem duas direções, tá? Se eu tenho duas loterias que são idênticas em todos os aspectos, com exceção de um dos prêmios, né, que é diferente na mesma posição em uma loteria comparado à outra, tá? Se a primeira loteria, tá? Vamos chamar o prêmio na primeira posição, primeira linha, primeira coluna da primeira loteria A, primeira linha, primeira coluna da segunda loteria B. Todos os outros valores em cada célula dessas representações das loterias são iguais, né? Então, se a primeira loteria é ao menos tão boa quanto a segunda, isso indica que A é ao menos tão bom quanto B, tá? Então eu venho dessa preferência da primeira loteria pela segunda, implica a preferência de A por B equivalentemente, tá? Esse é o chamado axioma da independência. E ele é o axioma que vem sendo mais criticado pelos críticos da teoria da utilidade esperada, tá? O assim chamado paradoxo de Alé foi de fato um experimento, né, ou dois experimentos sugeridos pelo economista francês Maurice Allais. Ele viveu entre 1911 e 2010, em um artigo publicado em 1953, no qual ele critica a teoria, os fundamentos da teoria da utilidade esperada. Ele sugere que sejam executados dois experimentos com seres humanos, tá? Então eu teria um experimento 1 e um experimento 2. Os dois experimentos, os participantes são convidados a escolher entre duas loterias, tá? Uma loteria A e uma loteria B, tá? Vamos chamar a loteria A no experimento 1 de A1 e a B no experimento 1 de B1, tá? A loteria A do experimento 1, tá, é uma loteria muito simples, que de fato é ganhar um prêmio seguro.
R$ 1 milhão, tá? Eu vou então, as unidades de prêmio aqui são em milhões de reais, tá? Com probabilidade de 100%. E o experimento 2, né, ele oferece uma. E a loteria B, né, é, a loteria B1, ela oferece R$ 1 milhão, nada, ou R$ 5 milhões com os prêmios respectivos de 89%, 1% ou 10%. Deixa eu só enquadrar essas loterias aqui, né, para ficar mais fácil de visualizá-las, destacá-las do restante do nosso quadro. Prontinho, só mais uma linhazinha e pronto, está feito aqui o nosso desenho, né? Então esse daqui é o experimento 1. Os agentes são convidados a escolher entre ganhar R$ 1 milhão com 100% de certeza ou ir para um sorteio no qual eles podem ganhar R$ 1 milhão com 89% de chance, R$ 5 milhões com 10% de chance, mas tem uma chance de 1% de não ganhar nada. E o experimento 2, tá? É menos atraente, né? Ele vai sugerir duas loterias também, a 2 e a 1. Tá? A loteria A2, tá? Ela vai pagar nada com probabilidade de 89%. Ou 1 milhão com probabilidade de 11%. E a loteria B2 pagaria nada com probabilidade de 90%, 100, ou 5 milhões com probabilidade de 10%. Novamente, deixa eu enquadrar aqui essas representações das loterias, aqui, aqui. O Alessio sugere que a gente pergunte para as pessoas, né, nos dois cenários, né, que loteria eles escolheriam. Tá? E o que os experimentos mostram, tá, é que no experimento 1, a maioria, colocando de outra maneira, o que os experimentos mostram é que a maioria das pessoas escolhem no experimento 1 a loteria A1. Então, para a maioria das pessoas, A1 é considerada superior a B1. Isso, veja, isso aqui não é uma necessidade lógica, é simplesmente a escolha das pessoas. E para a maioria das pessoas, além delas considerarem no experimento 1 A1 superior a B1, no experimento 2 elas consideram B2 superior a A2. E por que isso constitui um paradoxo? Bom, a gente pode ver isso de duas maneiras, né? É um paradoxo à luz da teoria da utilidade esperada. Tá? Primeira maneira de ver que isso é um paradoxo à luz da teoria da utilidade esperada é ver o que significa, em termos de utilidade esperada, A1 ser preferido a B1. Bom, isso significa que a utilidade esperada da loteria A1, que de fato é simplesmente U de 1 milhão, tá certo? O minúsculo, né, tá certo? Aqui é a minha função de Bernoulli, deve ser maior do que a esperança da utilidade da minha loteria B1. Então vai ser o quê? 89%, 0,89 vezes a utilidade de ganhar R$ 1 milhão, mais 1%, 0,01 vezes a utilidade de não ganhar nada, mais 10%, 0,1 vezes a utilidade de ganhar R$ 5 milhões. Okay? Bom, vamos deixar a utilidade de ganhar R$ 1 isolada, né? Passar esse termo aqui para o lado esquerdo, eu vou ficar com
0,11U, 100% menos 89% dá 11%, né? 0,11U de 1 é maior do que 0,01U de 0 mais 0,1U de 5. Bom, vamos fazer a mesma coisa olhando o resultado do experimento 2. Né? Então imagine que uma pessoa no experimento 1 escolheu A1 em detrimento de B1 e no experimento 2 escolhe B2 em detrimento de A2. Vamos calcular o que significa B2 ser preferido a A2 em termos da teoria da utilidade esperada. E aqui eu vou ter, novamente, né, eu vou usar a teoria da utilidade esperada. A utilidade, quando eu escolho B2, é 90% vezes U de 0, mais 10%, 0,1, vezes U de 5. Isso tem que ser maior do que a utilidade de escolher A2, né? Que é 89%, 0,89, que multiplica U de 0, mais 11% de chance de receber 1 milhão, que daria uma utilidade de U de 1. Então, novamente, eu vou deixar o que é U de 1, tá? De um dos lados, sozinho de um dos lados. Tá? Então aqui eu vou ficar do lado direito apenas com 0,11 U de 1. O que eu vou ficar do lado esquerdo? Aqui eu tenho 0,9 U de 0 menos, quando eu passar para lá o 0,89 fica menos 0,89, o de 0 fica 0,01 U de 0 mais 0,1 U de 5. Então veja, essa pessoa ela está em contradição com a teoria da utilidade esperada. Porque o comportamento dela diz que 0,1 U de 1, o comportamento dela quando ela realiza o experimento 1, diz que 0,1 U de 1 é maior do que 1% de U de 0 mais 10% de U de 5. Tá? Mas quando ela escolhe no experimento 2, eu sou levado à conclusão de que 0,11 U de 1 é menor, né? Olha aqui o sinal de menor, tá certo? É menor do que, eu estou lendo da direita para a esquerda, é claro, né? Então 0,11 U de 1 é menor do que 0,01 U de 0 mais 0,1 U de 5. Então aqui eu caí numa contradição, e daí o termo paradoxo, né? Como as pessoas podem escolher, né, em contradição com a teoria da utilidade esperada. Bom, o que o Allais diria é o seguinte: as pessoas não, a teoria da utilidade esperada está errada, por isso que as pessoas escolhem em contradição com a teoria da utilidade esperada. Para ver exatamente qual que é o axioma, né, que o resultado dos experimentos de Allais viola, é interessante redesenhar, né, redefinir as loterias envolvidas em cada experimento. Tá? Então, a loteria 1 pode ser representada como uma loteria que paga 2 prêmios alternativos iguais, igual a R$1 milhão. Então, é uma loteria que paga 1 ou 1. Né? Se eu pago 1 ou 1, claro que eu pago 1 com 100% de certeza. Mas eu vou representar como se ela pagasse 1 com 89% de chance, tá? Ou o mesmo valor de 1 milhão com 11% de chance. Ok? De fato, estou falando da mesma loteria, né? Só dando uma outra roupagem para ela. Essa loteria, os experimentos mostram, as pessoas costumam considerar superior, né, à loteria B1. Né? E como que a gente pode representar a loteria B1 agora? Também vou representá-la de um modo diferente. Tá? Então ela vai ser uma loteria. De fato, essa loteria B1 não, eu não vou modificar a forma como ela é representada. Ela paga R$1 milhão com 89% de chance,
vou modificar a forma como ela é representada, assim, peço desculpas. Então, ela paga R$ 1 com 89% de chance, R$ 1 milhão, né, com 89% de chance, e ela paga uma loteria que paga 0 ou R$ 5 milhões, com probabilidades de 1/11 ou 10/11, para vocês verem exatamente o que está acontecendo. Deixa eu usar os quadradinhos aqui, fica mais fácil visualizar graficamente, né, o que está ocorrendo. Então eu estou querendo transformar a minha loteria B1 em uma loteria que paga o prêmio de 1 ou paga uma outra loteria, tá? Que dá 0 com 1/11 de chance e 5 com 1/11 de chance. Quais são as, as probabilidades associadas à minha loteria B1 representada dessa maneira? Bom, ele vai pagar R$ 1 milhão com 89% de chance, 89%, né? Ou essa loteria aqui com a probabilidade de 11%. Vou desenhar isso aqui. Bom, o que significa isso? Então, para vocês verem, né, que realmente eu estou falando da mesma loteria, essa loteria aqui e essa loteria aqui, né? Basta ver que qual que é a probabilidade de eu ganhar 0 na minha segunda loteria aqui embaixo, né? A probabilidade de eu ganhar 0 na minha segunda loteria, a loteria aqui embaixo, ela é 11/100 vezes 1/11, que vai dar 1/100, né? Ou seja, 1% de probabilidade de ganhar 0. Se eu quiser calcular a probabilidade de eu ganhar 5 milhões, eu tenho que multiplicar 11/100 vezes 10/100, que vai dar 10% de probabilidade de eu ganhar 5, que são efetivamente as probabilidades aqui em cima. Então, estou falando da mesma coisa, né? Desse lado aqui eu tenho a loteria 1 e desse lado aqui eu tenho a loteria B1. Agora, o que eu vou fazer é usar o axioma da independência. Olha só, essas duas loterias são idênticas com exceção de uma única célula, né? Na primeira linha elas são idênticas, né? Primeira coluna, primeira linha, valor igual. Segunda coluna, segunda linha, valor igual. E só que na segunda linha, tá, elas só diferem na primeira coluna. Na segunda coluna, a probabilidade de ocorrer, né, o evento da segunda linha é igual nas duas, né? Aqui vai ser 11/100, aqui 11/100. Mas aqui está a diferença, né? Então, o que diz o axioma da independência? Se a primeira loteria é preferida à segunda, é porque o valor diferente na primeira loteria é preferido ao valor diferente na segunda loteria. Então, a gente poderia dizer que ganhar R$ 1 milhão com 100% de certeza, pelo axioma da independência, tem que ser preferido a ganhar 0 ou R$ 5 milhões com probabilidade de 1/11 ou 10/11. Eu vou fazer algo similar agora com as loterias do segundo experimento, tá? Então, vamos primeiro representar a loteria B2 como sendo uma loteria que paga 0 com 89% de chance. Ou alternativamente ao prêmio 0, uma loteria que paga 0 ou 5 milhões com probabilidades 1/11 e 10/11. Isso com 11% de probabilidade. Novamente, né, para vocês visualizarem melhor o que eu quero dizer, eu vou desenhar os quadradinhos aqui, as caixinhas, né?
aqui. Essa vai ser a nossa loteria B2. Então observem que eu tenho 10% de chance nessa representação dessa loteria, só para ver que ela é a loteria B2 mesmo, né? Vocês podem ver que a chance de eu ganhar 5 milhões é de 10%, né? 11 100avos vezes 10 11avos dá 10 100avos, 10% de chance de eu ganhar 5 milhões. E a chance de eu ganhar zero, de fato, é a chance residual, né? Tá? Se eu tenho os meus dois únicos prêmios possíveis são ganhar 5 milhões ou não ganhar nada, tá certo? Se eu não ganhei 5 milhões, que eu tenho chance de 10% de ganhar, eu vou ganhar zero com 90% de chance, como está representado na loteria B2. Então essa loteria aqui embaixo é análoga à loteria B2, só uma outra forma de representar essa loteria. O que a gente viu? Que a loteria B2 era considerada superior à loteria A2. O que a loteria A2 fazia? Ela pagava zero com 89% de chance, ou R$ 1 milhão com 11% de chance. Vou fazer a caixinha. Perdão. Essa então é a loteria A2. Acabo de perceber que eu tinha colocado um aqui quando seria um 2. Né? Bem, novamente a gente pode usar o axioma da independência. Olha só, essas duas loterias elas são idênticas com exceção de um único prêmio, que é o prêmio que está na segunda linha, primeira coluna. Né? Se elas são idênticas, com exceção desse prêmio aqui, e se a primeira é preferida à segunda, significa que o prêmio no qual elas diferem da primeira loteria é preferido ao prêmio no qual elas diferem na segunda loteria. Ou seja, a loteria que paga 0 com probabilidade de 1 sobre 11 avos, ou 5 com probabilidade 10 sobre 11 avos, ela é... Perdão, novamente, apertei a tecla errada. Ela é superior à loteria que paga 0 com probabilidade de 89 100 avos, ou 1 com probabilidade... perdão, aqui eu estou viajando, né? Na verdade eu estou comparando essa loteria aqui com essa aqui. Então ela é superior a uma loteria que paga R$ 1 milhão com 100% de certeza. Então, só novamente, para facilitar a leitura, desenhar as guias aqui da tabela. Pronto, né? Então, olha só, vamos comparar agora esses dois resultados. Aqui eu estou dizendo que R$ 1 milhão é superior a uma loteria que paga 0 ou 5 milhões de reais com probabilidades 1 onzeavos e 10 onzeavos. E aqui eu estou dizendo que essa mesma loteria ela é superior a R$ 1 milhão, claramente uma contradição. Okay? Então, na verdade, esse padrão de escolha está em contradição, né, com o axioma da independência. Tá? Essa é uma das razões pelas quais, né, e veja que, só voltando um pouquinho, esses experimentos deram um resultado bem razoável. Né? Não é improvável imaginar que realmente entre uma loteria como uma escolha entre as loterias A1, ganhar R$ 1 milhão com 100% de certeza, e ganhar 1 milhão ou 5 milhões de reais, tendo um risco de 1% de não ganhar nada, a gente fica com a alternativa segura de ganhar R$ 1 milhão. Tá? No segundo experimento, já que a gente já está sob risco, e que a chance de eu ganhar 5 milhões de reais é apenas 1% menor do que a chance de eu ganhar 1 milhão de reais, faz sentido eu escolher os 5 milhões de reais. Não é implausível. E as pessoas realmente escolhem dessa maneira. Né? Mas ao escolher dessa maneira, elas entram em contradição com o axioma da independência. Tá? Por essa razão, esse é um dos axiomas mais criticados na teoria da utilidade esperada.